Agricultores de Santa Catarina estão pedindo socorro. O problema são os altos custos de produção, principalmente da ração animal. A situação levou produtores do estado a enviarem um ofício à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O documento explica que em 2021, o estado vivenciou um ano recorde de produção e exportação de carne suína, o que levou a uma receita de mais de US$ 1 bilhão com os embarques. Só que, apesar disso, o setor fechou o ano com um prejuízo no mercado independente de R$ 110 por animal comercializado. O ofício também completa dizendo que, no atual cenário, o preço do quilo da proteína está em R$ 4,50, com um custo de R$ 8,00 por quilo, e que, sendo assim, já não estaria mais sendo possível manter a linha de farmácia em dia para as necessidades da produção, por exemplo. E agora há pouco nós recebemos um vídeo do presidente da Associação de Santa Catarina de Criadores de Suínos, Losivânio de Lorenzi. Ele falou um pouco sobre esse cenário. Vamos acompanhar. Estamos passando por um tempo muito difícil dentro da nossa atividade. O ano passado, nós, suinocultores, perdemos R$ 110 por animal comercializado de 100 kg e esse ano essa conta só aumentou. Estamos comercializando os suínos a R$ 4,50 com um custo de 8. Somente esse ano, na integração, nós perdemos 60 centavos em quilo do suíno. Então é realmente um preço que traz cada vez mais o prejuízo dentro da nossa atividade. Com o aumento de milho e soja, o custo tem aumentado cada vez mais. E não vemos assim, a curto e médio prazo, uma situação diferenciada. Ou seja, esse ano vamos passar o ano pagando novamente dentro da nossa atividade. Por isso que levamos à ministra e aos nossos deputados catarinenses, ao presidente da Assembleia, para que olhem para esse setor tão importante da economia catarinense, que trouxe o ano passado mais de R$ 1 bilhão de divisas nas exportações, mas o produtor cada vez mais se endividando lá dentro da propriedade rural. E é preciso que os nossos políticos olhem para esse setor do agro-suinocultura o quanto antes, para não perdermos esses produtores que fazem a diferença na produção e na economia catarinense, no município onde ele se encontra e que realmente produz uma proteína de qualidade. Hoje nós temos um status diferenciado, mas se nós não cuidarmos desses produtores, daqui a pouco poderemos ter uma catástrofe sanitária dentro do nosso estado, porque o desânimo da produção faz com que não se faça mais aquilo que precisa dentro da propriedade rural. Então a gente tem que olhar muito para isso, para continuar produzindo essa proteína de animal de excelência. Além da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos, essa é também uma pauta da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que em janeiro enviou um outro ofício à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, explicando a situação. Segundo a entidade, a associação ainda aguarda um posicionamento sobre os pleitos solicitados ao MAPA. E ontem, na terça-feira, a ABCS esteve reunida com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na sede do Ministério em Brasília. O intuito dessa agenda foi reforçar as principais medidas emergenciais para o setor suinícola. O ministro Paulo Guedes ouviu os representantes do setor e ficou de analisar, junto à sua equipe técnica, possibilidades para atender essa demanda. E quem está aqui conosco para falar sobre esse assunto, está agora conosco, é ele, Miguel Daúde, que vai comentar um pouquinho desse cenário. Daúde, que situação, que vivem os suinocultores lá de Santa Catarina, considerando que a gente tem números muito bons, uma produção excelente, exportações excelentes, mas para o suinocultor lá no campo a situação não está excelente. O que acontece, Daúde? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Sara, boa noite a todos. Pois é, Sara, é uma série de fatores que estão levando a isso. Eu não vou aqui elencar, o Losivânio colocou muito bem, vários setores da nossa agropecuária vêm questionando e vêm colocando as dificuldades que a agropecuária vem sofrendo no país e nada é feito. No caso da suinocultura, vários ofícios foram feitos, foram encaminhados, apelando para que alguma coisa seja feita. Quer dizer, na realidade, vão negociar a dívida, essa dívida toma o poder de financiamento, o poder de financiamento acaba encarecendo, você prejudica a produção. Como o Losivânio falou, você vai diminuir remédios aos suínos, você pode ter aí uma crise sanitária. Aí tudo vai para o brejo, viu, Sara? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui não é dos produtores. Os produtores a gente aqui no Canal Rural acompanha,
sabe, a gente dá voz, dá cara para o produtor, no sentido de defender, e não estamos aqui defendendo uma atividade que você poderia dizer, não, é o risco do negócio. Não, não é risco do negócio, não é risco do negócio. Hoje, nós temos aí a intenção, né, do governo em fazer algumas coisas, mas nada faz. Corta o financiamento. O governo hoje, ele não tem uma estratégia, uma política em que você possa garantir preços ao produtor. O mundo inteiro faz isso, ministro, o mundo inteiro. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente só lembra do produtor quando sobe no palanque e diz que o Brasil é um grande produtor de alimentos, um grande exportador de alimentos, que mata a fome de bilhões, né, de pessoas mundo afora, mas na hora de olhar e sentir o que o produtor está sentindo, está passando, não existe. Não existe. Então, eu fico muito preocupado porque a gente ouve, né, os parlamentares dizendo, não, eu sou da bancada ruralista. Olha, nada, Sara, aconteceu a favor dos produtores nos últimos anos. Nada. Não melhorou o crédito, não aumentou o crédito. Os produtores têm dificuldades enormes. Eu vou dizer mais uma vez, é a quarta vez que eu digo, um trator que custava 330 mil está custando 800 mil, o crédito continua diminuindo, as taxas de juros continuam aumentando e olha, a inflação volta a chegar nos alimentos. Vocês precisam tomar cuidado, precisam ser mais pragmáticos na visão do conjunto e não tem outra saída para o Brasil a não ser o crescimento pela agropecuária. A indústria está aí, afundou. Veja a produção de carros, né, que é uma indústria forte. O que está acontecendo? Os custos estão subindo, não tem peças. A agricultura está ali, né? Faça sol, faça chuva, inclusive sol e chuva demais vem atrapalhando os produtores e vocês nada estão fazendo. Então, presidente Jair Bolsonaro, vou apelar mais uma vez para o senhor. Eu sei que o senhor tem uma afinidade com os produtores têm uma afinidade com o senhor. Não deixe os produtores na mão, presidente. Não deixe. Essa é uma categoria que não está reclamando de barriga cheia. É uma categoria que não reclama por reclamar. Quem conhece um pouco, que roda esse Brasil, e conhece a essência, a família dos produtores, que se dedicam à produção, que colocam tudo em risco para produzir comida, não merece a reciprocidade que estão tendo por parte do governo. Presidente, assina um decreto extraordinário, apelando pela calamidade pública em decorrência das enchentes e da seca, e ajuda esse setor, presidente. Ajuda esse setor, porque ajudando esse setor, nós vamos estar ajudando o Brasil e as pessoas hoje que precisam comer, que não têm mais renda para comer. Presidente, faça isso, por favor, pensando nesses produtores que lutam por um Brasil, que são patriotas, que colocam em risco tudo para produzir comida e eles não merecem a reciprocidade que estão tendo. Não confie mais nos ministros, presidente, porque é só conversa mole. Sara, desculpa aí. Miguel Daoud, obrigada pela sua participação, uma boa noite. Boa noite.